Continuamos percorrendo Israel, a terra da Bíblia. No nosso episódio anterior estivemos em um lugar chamado Migdal Eder, em português conhecido como Torre do Rebanho. Nesse local nós relembramos um acontecimento sobrenatural, que foi quando alguns anjos enviados pelo Senhor chegaram e deram um anúncio a alguns pastores que estavam ali, na vigília noturna, protegendo os cordeirinhos que seriam sacrificados no templo em Jerusalém. Quando esse exército de anjos se afasta do meio deles, diz que os pastores se olham surpresos e dizem: ok, então vamos até Belém. O que estamos fazendo hoje é seguir os passos dos pastores. Estamos entrando, ou melhor, acabamos de entrar na cidade de Belém. O lugar onde se considera que aconteceu o nascimento de Jesus, conforme o relato bíblico. A tradição determina que neste lugar atrás de nós, a Igreja da Natividade, aconteceu o fato mais transcendental de toda a história. O da humanidade, Deus feito homem estava chegando à Terra. Não percam o nosso episódio de hoje. Nós vamos entrar nessas instalações. Vamos ver e vamos conhecer o que temos aqui hoje. Fiquem à vontade, porque o episódio de hoje também vai ser mais do que interessante. Vamos começar a explorar este lugar e o que vou tentar fazer neste episódio de hoje, que vai ser algo muito especial. Vamos tentar fazer um passeio diretamente com a câmera e vamos tentar manter a câmera o tempo todo. Assim como vocês estão vendo, para que de alguma forma vocês sintam que são seus próprios olhos entrando e seus próprios pés caminhando, entrando neste lugar. Entrando de ouvido e que tanto a Tchequia pareceu ouvir tudo. Mas perguntar-me, ouvir tempo, se ele está aqui, o que há. Sim, é como uma espécie de inclinação que eles têm que fazer e eu vou contar um pouco por que isso acontece. Veja que a porta, antigamente, na verdade, tem um arco por cima. E esse arco por cima, veja, vou me aproximar para que você possa ver, tem um arco por cima. Essa era como a porta original, mas depois foi selada. Por quê? Porque as pessoas costumavam entrar com camelos também para dentro do local. E o que finalmente foi feito, de fato, foi selá-la para que as pessoas tenham como uma espécie de reverência pelo lugar e pelo que estava acontecendo dentro. Veja como as pessoas precisam se inclinar. É como uma espécie de reverência.
E dessa maneira eles vão entrar no santuário, ou seja, o que se encontra lá dentro e dentro. Vamos ver agora o que vamos encontrar uma vez que estivermos dentro. Então nós vamos esperar eles passarem e agora é a nossa vez de entrar. Vamos continuar. Agora sim. Cuidado com a cabeça. Eu avisaria se vocês estivessem aqui. Vocês têm que se abaixar. Muitas das pessoas que vocês veem cegas podem perceber que estão vestidas com roupas árabes, mas sua crença pode ser que sejam árabes cristãos. Estamos na instalação. Concretamente, vocês podem perceber que há muito pouca gente hoje. Vou passar por aqui e vamos continuar avançando neste lugar. Esta é a Igreja da Natividade, se vocês puderem perceber. Também há muitas colunas. Todas essas colunas datam de aproximadamente 2000 anos atrás. Se eu avançar aqui, vamos ver um piso que é o piso original da época bizantina. Ou seja, a época bizantina é da igreja principal, ou seja, a primeira. Que vieram aqui e colocaram, reparem ali o piso embaixo, colocaram as primeiras instalações neste lugar para lembrar o fato do que havia acontecido aqui. Se olharmos para a história, veremos que Constantino, junto com sua mãe Helena, foi quem se encarregou especificamente de levantar e edificar todo esse tipo de construções. Que datam da época antiga, ou seja, quando o cristianismo estava apenas nascendo. Esta igreja passou ao longo dos anos por diferentes restaurações. Hoje em dia, na verdade, ela está sendo restaurada. Estão trabalhando dentro da igreja e fazendo muitas reparações. Na verdade, não são modificações e sim reparações, porque estão tentando protegê-la, cuidar dela, embelezá-la, sempre tentando manter a tradição. Sem ir muito longe, dá para ver lá em cima, as afrescos, como seriam chamados, estão com inscrições gregas, já que na época do Segundo Templo aqui, o idioma grego foi muito importante devido à conquista de Alexandre, o Grande. E muitos dos judeus que viviam neste lugar também haviam adotado o cristianismo depois da época romana como religião oficial. De toda esta região aqui da área da Judéia, nós estamos especificamente na Judéia. Belém. A cidade de Belém fica bem pertinho da cidade de Jerusalém. A aproximadamente 5 quilômetros da cidade de Jerusalém está a cidade de Belém. E daqui nós temos várias coisas importantes que aconteceram nesta cidade. Lembram de Noemi? Lembram de Boaz? Lembram de Ruth? Personagens que passaram por esta cidade. Lembram do rei Davi, por exemplo? Lembram de Jessé, o pai dele? Lembram dos irmãos de Davi? Todos eles eram deste lugar. Mas há um fato também muito importante, que o Messias Jesus nasceu neste lugar. A Bíblia nos diz que quando eles vieram da região da Galileia, porque começava o recenseamento geralmente começava a cada mudança de ano. E era feita uma espécie de censo, algo que era proibido no povo romano. Mas como os romanos eram os que estavam no comando e estavam encarregados, então eles tinham o controle nacional do território de Israel e eram eles que, em definitivo, faziam uma espécie de censo no território. E eram todos os judeus que tinham que vir. E os romanos aproveitavam para fazer a contagem, porque os judeus vinham 3 vezes por ano à cidade de Jerusalém, porque Deus assim havia determinado. Eles tinham que vir na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa de Sucô. Em uma dessas festas, eles estavam subindo na mudança de ano aproximadamente, que ocorria entre setembro e outubro do calendário gregoriano. Que, para ser mais preciso, é a festa de Sucô. A festa dos tabernáculos era a mudança de ano e a partir daí começava concretamente uma espécie de contagem e de censo para o povo de Israel. E diz que quando chegaram aqui, não havia lugar na cidade
devido à quantidade de pessoas que tinham vindo para a cidade de Jerusalém. Era uma festa importante, era uma festa muito chave para o povo de Israel e todos estavam chegando a este lugar. Por isso não havia lugar. E finalmente acabam encontrando uma espécie de sucá, uma espécie de tabernáculo na cidade de Belém, onde ali repousaram, onde ali estiveram José e Maria. Hoje em dia vocês podem ver toda essa estrutura que é muito difícil de imaginar como era na época da Bíblia. É muito difícil de imaginar. Vocês têm que concretamente tirar tudo o que estamos vendo aqui na frente, eliminar completamente tudo o que estamos vendo aqui na frente. Vocês veem que na verdade, é uma igreja que tem muita influência do catolicismo, apesar de que também é isso que vocês estão vendo aqui na frente. Existem diferentes diplomacias dentro do catolicismo. E os que estão encarregados desse setor, nesse caso, são russos ortodoxos. Eles são os responsáveis, e também há gregos. Existem 14 determinações, 14 doutrinas, 14 denominações que são responsáveis por proteger este lugar. E cada um tem uma espécie de área delimitada de alguns metros específicos. Inclusive, estão até delimitados pelo chão, pela cerâmica que vocês veem à frente, onde, por exemplo, os ortodoxos podem se mover por um lugar, os gregos podem se mover por outro lugar. O mesmo acontece na igreja conhecida como o Santo Sepulcro, na cidade de Jerusalém, o lugar onde se acredita que Jesus também foi sepultado. Isso também acontece na igreja conhecida como Igreja de Santa Helena. Nós vamos descer agora, vou levar vocês por aqui debaixo dessas escadas, onde vamos tentar ver um dos lugares mais importantes. Aqui, neste lugar, na cidade de Belém, que hoje, reparem, quase não temos absolutamente ninguém de pessoas. O que pedem aqui é que eu tenho que fazer silêncio, então vou ficar em silêncio e simplesmente vou deixar vocês com o som original do lugar. O quê? Obrigado. 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 O que eles estão tentando fazer é apoiar os bebês no lugar onde se acredita e se considera que foi ali que o menino Jesus foi apoiado. Reparem em tudo. Agora nós estamos em uma espécie de caverna. Isso é conhecido como uma gruta. Ali vocês podem ver um pouco melhor. Reparem no teto como estão tentando sustentá-lo e no final. Ali tem uma estrela no chão. Reparem que as pessoas se ajoelham e tocam a pedra. Por quê? Porque se considera que exatamente nesse exato lugar foi onde nasceu o Messias.
Bem, como vocês puderam perceber, o lugar onde estamos, como vocês podem ver, é um lugar que está controlado e protegido pelo povo católico. Agora bem, não se sabe com exatidão se é ou não é o lugar. Novamente, não sabemos se foi exatamente nessa estrela ou se foi uns 2 metros para a direita, 2 metros para a esquerda, ou talvez tenha sido bem perto daqui. A questão é que estamos na área, estamos na cidade de Belém e estamos no local onde com certeza esse fato aconteceu. Lembrem-se que por mais de 1.700 anos também era costume vir aqui, e muitas das pessoas que passavam por aqui vinham de geração em geração. E é muito difícil que eles possam se enganar, já que apenas desde a destruição de Jerusalém até que ela fosse repovoada novamente, se passaram apenas 3 gerações. E quando vieram e voltaram a investigar sobre onde eram os lugares, onde aconteceu tal evento, sempre o que aconteceu neste lugar. Então era só, digamos, aqui viveu meu avô, aqui viveu meu pai e assim por diante. Então havia e muito mais um fato tão relevante para este território da Judéia, que era o nascimento do Messias. E Jesus era uma figura pública, uma figura conhecida, e todos, obviamente, sabiam o que tinha acontecido. Outra coisa que nós também lembramos nesse lugar é que quando o Messias acabou de nascer, é emitido um decreto da cidade de Jerusalém e é a matança dos menores de 2 anos. Nós vamos a um lugar depois no nosso próximo episódio. Conhecido como Herodion, o lugar onde Herodes se encontrava e o lugar onde finalmente ele acaba sendo sepultado. Vamos conhecer mais este lugar. Já estamos nos arredores da Igreja da Natividade. E como vocês puderam ver, o que realmente encontramos lá dentro é grande parte da construção do que as pessoas hoje em dia acreditam do fato de que ali aconteceu. Para nós, os crentes, obviamente que o fato ocorrido é muito, muito importante. Mas não devemos nos basear demais nas edificações e nas construções, como, por exemplo, levantar um templo com base nisso. O que eu acredito que o Messias queria que nós lembrássemos é que se ele veio, ou seja, o Senhor, o que ele fez por meio do Messias, foi cumprir a promessa de que ele iria enviá-lo. Ou seja, o verdadeiro Cordeiro que iria cumprir, como dissemos no nosso episódio anterior, o sacrifício de uma vez por todas, Jesus, eu acredito. Também é mais importante lembrar dessa forma, ele nasceu sim, mas nasceu para morrer. Os cordeirinhos que estavam em Migdal-Eder, naquele lugar, eram cordeirinhos que nasciam com o objetivo de morrer, com o objetivo de serem sacrificados. Exatamente o mesmo aconteceu com o Messias.
O Messias nasce porque sabia que, em algum momento determinado por Deus, ele teria que cumprir o propósito de morrer na cruz. Para quê? Para o perdão dos nossos pecados, para o perdão dos seus pecados, para o perdão dos meus pecados. A partir desse momento, é criada uma porta de conexão novamente com aquela com a qual nunca pôde estar desde a criação da terra. Desde a queda no Jardim do Éden, a relação com o Pai foi desconectada e novamente volta a se unir com a morte e com a ressurreição do nosso Salvador. Nós, nesta cidade, neste lugar, na cidade de Belém, lembramos esse fato tão incrível para toda a humanidade. O Messias veio e habitou, tabernaculou entre nós, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz veio para brilhar nas trevas, no meio da escuridão. Daqui nós vamos para outro lugar, que é o lugar, como eu disse antes, onde ficaram sabendo do que havia acontecido aqui. E havia um rei em Jerusalém naquela época, um rei na Judéia, especificamente em todo o território, chamado Herodes. Ao saber disso, ele manda matar as crianças menores de 2 anos nesta cidade, neste território. Há mais de 2000 anos, todas as crianças menores de 2 anos aqui encontraram a morte. Foi um dia triste, um dia de choro, um dia de dor. Mas veio um anjo e anunciou aos pais de Jesus que eles precisavam se mudar para outro lugar, para outra região. Cumprindo o chamado e estando no momento perfeito, ouvindo a voz certa, eles protegeram a vida do Salvador. Nós vamos continuar seguindo as evidências do nascimento de Jesus e vamos para o nosso próximo destino. Nosso próximo destino é o local onde Herodes preparou e que acabou sendo o seu local de sepultamento. Não percam o próximo episódio de evidências do nascimento de Jesus.